Meus irmãos, boa noite. Muita paz, muita luz para todos nós. Então vamos nesse momento entrar em sintonia com a casa, com a espiritualidade. Vamos silenciar nossas mentes nesse momento que estamos aqui em busca de aprendizado. E graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui. E aqui nessa noite, estamos aqui com a nossa irmã Cíntia, que irá fazer a prece inicial, trabalhadora da casa. Nosso querido irmão Clébio, que vai estar com a palavra, nos doando, falando tudo que a gente vai absorver, vai aprender muita coisa boa hoje. E eu que vos falo, sou a Inoã. Então, vamos nesse momento ouvir a prece da nossa irmã, para entrarmos em sintonia com o ambiente, para sermos bem assistidos nessa noite. Muita paz. Boa noite. É bom permanecer na sintonia, fazer a prece que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo o mal. Assim seja. Passar a palavra com nosso mandamento de trabalho. Assim seja. Então, com a prece da nossa irmã, vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. E a gente sempre começa os trabalhos com os avisos da casa. Amanhã, domingo, temos campanha do quilo. Quem não conhece esse trabalho, quem gostaria de conhecer, esteja aqui amanhã às 8 horas, que amanhã a campanha aqui no bairro de Jardim Brasil 1, Jardim Brasil 2, Vila Popular, dependendo da quantidade de legionários. Então, o convite está pronto, está feito. Não esperem estarem prontos para fazer esse trabalho, porque esse trabalho é um trabalho de desobsessão, é um trabalho de cura, é um trabalho de ajuda. E a casa precisa de legionários. Então, quem nunca fez, tem vontade de conhecer, você vai ser bem assistido, tem a preparação aqui, ninguém sai só, ninguém fica só fazendo esse trabalho, estamos sempre bem acompanhados, tanto espiritualmente como materialmente falando. Então a casa também tem o trabalho de sopa todos os sábados. Então quem gostaria de ajudar pode trazer legumes, verduras. A casa sempre está aberta para aceitar esse tipo de ajuda, né? Qualquer ajuda. Temos enxoval também das crianças. A casa também oferece estudos, todas as segundas e todas as terças, às 7 horas da noite. São 2 estudos diferentes, né? Na segunda é o Livro dos Médios, na terça é a Gênese. Então, é muito bom a gente aprender. Então, todos convidados. Ah, mas eu estou em tratamento, posso vir? Pode vir. Somos eternos aprendizes. Então, estamos sempre aprendendo. Então, todos estão convidados para vir cá. E também amanhã, minha gente, amanhã, dia 10 de novembro, iremos ter um encontro dançante. Que toda a renda vai ser para a casa. Então, vai ser uma festa mesmo, né? Dos anos retrô. Músicas retrô da época de 60. Então, quem quiser ajudar a casa, ainda temos ingresso, custa R$20. Pode procurar a livraria, pode procurar qualquer dos trabalhadores da casa. Ah, mas eu não gosto de dança, não gosto de festa. Tudo bem, mas abraça a causa. R$20. Tem o Pix, acredito que esteja ali no quadro, né? O Pix, né? Da casa. Não tem ali no quadro, né? Pronto, então quem quiser ajudar, e também quem quiser ir para a festa, o endereço também está no convite.
perto de Jardim Brasil 2, Espaço Baby. Vai começar a partir das 16 horas. Todos estão convidados. Então vai ser uma festa muito assim, vai ser gratificante para todos nós, vai ser uma festa de alegria. Então assim, vamos para essa festa, vamos colaborar, vamos nos ajudar. E assim, com esses avisos, antes de passar a palavra ao nosso irmão, a gente vai ler aqui a mensagem do livro Pão Nosso de Xavier pelo Espírito Emmanuel. 131. Não, 137. Bom, gente, a mensagem desse livro hoje é sobre inimigos. Amai, pois, os vossos inimigos. Lucas 6, 35. Vamos ver o que essa mensagem diz para a gente. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente, que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede uma análise especial. A multidão em geral não traduz o verbo amar, senão pelas atividades cariciosas, para que um homem demonstre capacidade afetiva ante aos olhos vulgares. Precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes terrenas, quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial, porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes na Terra ou noutros mundos. Não lhe podemos atribuir qualquer negação do amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações, onde a luta há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar, tratando-se do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina por meio da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em perseverarmos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Então essa é a mensagem de hoje, que possamos fazer nossas reflexões, e assim vamos passar a palavra ao nosso irmão. Muita paz para todos nós. Meus amigos, muita paz. Assim seja. Trazemos o abraço amigo, fraterno, de todos os que fazem um grupo espírita Vinha de Luz, lá de Rio Doce, na qual fazemos parte. E trazemos também um abraço de todos os que fazem a área geográfica 8,
que a gente coordena. São 8 instituições que fazem trabalhos semelhantes aos trabalhos que são desenvolvidos aqui no Bezerra de Menezes, assim como também lá o Grupo Espírita Vinha de Luz. Pois bem, a gente está vendo aí o capítulo 4, né? Princípio Vital é o título do capítulo. E hoje a gente vai tecer algumas considerações. Logicamente que a gente não vai esgotar o assunto, não é a nossa intenção e nem poderia, tá? Porque o assunto ele é muito profundo. Eu até brinco que eu digo assim, a gente só caminha na superfície, porque eu ia precisar de um escafandro para poder descer à profundidade do assunto. E quando a gente começa a ler, e começa a pensar e acessar outros textos do próprio Kardec, nas obras basilares, então a gente vai entendendo que o assunto ele é muito profundo. Principalmente porque esses assuntos desse primeiro livro são, eu até, na hora que eu organizava o pensamento, eu dizia que é um assunto muito robusto, né? Por quê? Porque ele se vincula a outras ciências tão importantes quanto a ciência espírita, né? Então, quando a gente acessa esse capítulo, a gente vai ter noções e a gente vai precisar acessar esses conhecimentos nas áreas de química, de física, de biologia, né? De psicologia, quando a gente fala de inteligência e instinto, e uma outra ciência muito interessante, que é a psicologia comparada, que ele justamente vai comparar, né, os diversos comportamentos e ver as semelhanças, a gente pode dizer assim, no desenvolvimento desses diversos segmentos aí dentro da ciência, né? O comportamento desses diversos indivíduos, sejam eles animais, né, os mais variados que a gente tem espalhado aí pela natureza. Então o assunto ele é bastante robusto. Então a gente vai trazer algumas informações, né, para também não ficar muito confuso, porque eu entendo que na medida em que a coisa fica confusa para vocês, é porque também ficou confuso para mim, tá? Então a gente vai acessar conhecimentos básicos e quem quiser se aprofundar, as obras espíritas, elas estão aí. Vamos lá, ver se eu acerto, né? Então tá aqui, ó, é o princípio vital, o capítulo 4, tá aí meu nome, Clébio Pinheiro, faço parte lá do GVIL 2024. Vamos ver se eu... Tá, então a gente vai fazer uma introduçãozinha bem rápida, que a gente achou interessante trazer, que são essas considerações que Kardec faz com relação a esses acessos de conhecimento que todos nós estamos tendo e que Kardec vai dizer que a gente justamente está progredindo por conta do avanço dessas informações, né? Hoje, mais do que nunca, mesmo que a gente não tenha nascido numa era tecnológica, mas nós somos seres tecnológicos, né? Estamos acessando mais do que nunca, a gente acompanha a atualização das coisas. Hoje não existe distância para a informação e para o conhecimento. Uma coisa está acontecendo do outro lado do mundo, imediatamente você está sabendo, tá? Só para dar um exemplo, nós tivemos agora recentemente as eleições, né? Você vê, depois que terminou às 5 da tarde, depois, rapidinho, e principalmente o segundo turno, que foi muito mais rápido do que o primeiro. Tivemos agora o processo eleitoral nos Estados Unidos, rapidinho, apesar da complexidade que é o trabalho eleitoral nos Estados Unidos. Não tem as urnas eletrônicas, mas e outra coisa, toda vez que tem uma eleição, você elege, além de presidente, governadores, prefeitos, tem todo um questionário, tá, de reivindicações, de pontos de vista que são apresentados, que também são itens que são considerados Então, pois bem,
que são considerados no trabalho eleitoral. Lá na Gênese, a gente vai encontrar essa informação trazida por Kardec, lá no item 5, caracteres da revelação espírita, e a gente vai tomar liberdade. Eu posso descer, né? Porque fica melhor de eu enxergar. Aí, repara. Aí, Kardec vai dizer o seguinte, ó, que os homens, eles progridem, tá? Incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços de sua inteligência. Mas, entregues às suas próprias forças, esse progresso é muito lento, se não são ajudados por homens mais avançados, como o escolar o é por seus professores. O que é que Kardec quer dizer aí? De que tempos em tempos a gente recebe criaturas que impulsionam, alavancam, tá? a nossa evolução, tá? Por quê? Se fosse pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias vontades, esse trabalho seria muito mais lento do que já é. Aí vocês poderiam perguntar, certo, mas a gente não tem acesso às informações espíritas? Positivo. Mas mesmo assim, o nosso processo ainda é lento, tá? Mesmo assim. Então Kardec vai dizer, se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com muito mais razão, os suscitar para as verdades morais, que são um dos elementos essenciais do progresso, tá? Então, olha, se há avanços consideráveis nas diversas áreas da ciência, muito mais importante para alavancar o progresso do homem é nas questões morais, tá? E é justamente a preocupação da doutrina espírita é com essa parte moral. O que é que pode ajudar para o homem se melhorar, né? Vendo os questionamentos agora feitos pelo Emmanuel, né? A gente tem muito ainda problemas com as relações pessoais, a gente se magoa, se fere, se afasta do trabalho, ou muitas vezes se fica no trabalho, muitas vezes é para envenenar, né, como o pessoal diz, e Emmanuel chama a nossa atenção com relação a isso, desse cuidado, né? Principalmente porque a doutrina espírita trouxe um lado que até então a gente não conhecia, de que nós somos criaturas espirituais, tá? Então, somos corpo positivo, mas também somos espíritos, somos almas, num processo evolutivo. Isso que tem que deixar bem claro. Então, ou seja, há objetivos profundos nessa delicada trama chamada de vida, tá? E essa é uma grande questão que a gente deve considerar, porque de posse dessas informações nos espíritos, a gente entende que esse momento físico, material, que nós estamos vivendo, apesar de que para algumas pessoas são experiências bastante dolorosas, difíceis, mas são momentos de aprendizado, que até então a gente não entendia, né? A gente achava que sofria por nenhuma razão, por nenhum motivo, mas nenhum de nós, segundo dizem os espíritos, somos inocentes. Então, né, a gente tem que procurar trabalhar da melhor maneira possível essa nossa experiência física. É difícil para todo mundo. É doloroso para alguns, tá? É cheio de sofrimento, é necessário. Mas a gente também não pode, única e exclusivamente, enxergar e observar a vida por essa única ótica, né? Existem outras óticas de percepção para que a gente possa enxergar. Quem quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, viu? Aqui eu me enrolei, mas vamos lá. Vou voltar aqui. Pronto. O livro dos Espíritos, a gente sabe que ele é dividido em 4 partes. Cada parte dessa bastante robusta também. E o primeiro livro, As Causas Primeiras, que justamente está o princípio espiritual e o tema que a gente vai conversar hoje, que é justamente sobre inteligência e instinto, e que fundamenta o livro A Gênese, tá? O segundo livro,
O segundo é o livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, fundamenta o livro dos Médiuns. O terceiro livro, Leis Morais, fundamenta o Evangelho, segundo o Espiritismo. E o livro quarto, Esperanças e Consolações, está um erro gráfico ali, fundamenta o céu e o inferno. De modo que esse livro, que foi apresentado à sociedade em 1857, fundamenta 4 livros importantes da codificação. E a nossa atenção se volta justamente para esse quarto capítulo que está aqui nas leis, as causas primárias, que ele vai estudar sobre Deus, seres orgânicos e inorgânicos, né, que foi falado ali pelo Vitor. Aí tem a questão da vida e da morte, e hoje a inteligência e o instinto. Que uma coisa que a gente tem que prestar atenção, que na hora que Kardec vai tratar desses assuntos com os espíritos, a ciência já havia oficializado todas essas informações. O que é que Kardec vai ver com os espíritos? É justamente a visão espiritual disso aí, tá? É como é que se processa. Ó, fisicamente, a gente já entende, a gente já sabe. Mas qual seria a visão dos espíritos, né? Qual seria a visão dos espíritos com relação a isso? Vamos avançando aqui, né? Então, lá no item 5, continuando a questão dos caracteres da revelação espírita, Kardec vai dizer o seguinte, que a parte primeira de O Livro dos Espíritos, ele fundamenta o livro A Gênese, tá? Lá na Gênese ele vai dizer isso. Tem por objetivo o estudo dos 3 pontos diversamente interpretados e comentados. A Gênese, a origem, os milagres famosos, milagres de Jesus, que nada mais era do que Jesus, por ser uma criatura altamente evoluída, conhecia todas as ciências do Espírito, né? Então, para ele, não era difícil fazer o que ele fez. Logicamente, como nós somos e ainda continuamos sendo ignorantes dessa ciência espiritual, para a gente é tudo um milagre. Mas tudo está dentro da ordem natural das coisas, tá? E Kardec vai esmiuçar tudo isso aí na Gênese e nos demais livros, tá? Então, a Gênese, os milagres e as predições, futuro de tudo isso, em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. É como se Kardec dissesse, vamos ver como irão se portar as diversas ciências do mundo quando mantiverem contato com os fenômenos espíritas, tá? Então ele vai observar isso aí, qual será o comportamento das ciências. As ciências já avançaram muito, e principalmente que nos momentos atuais ela se aproxima muito devagarinho, porque existem cientistas que ainda são muito vaidosos, né, para admitirem essa realidade espiritual, mas Kardec já faz algumas considerações na Gênese com relação a isso. Pois bem, então nesse capítulo 4, justamente como a gente falava, os seres orgânicos e inorgânicos, princípio vital, a vida e a morte, a inteligência e o instinto, que é justamente da questão 71 a 75, mas a gente ficou responsável pela 71 até 73, ok? Então a gente vai trabalhar aqui com definições com relação ao princípio vital, só relembrando, a gente não vai se aprofundar, inteligência e instinto. A gente não pode esquecer que o princípio vital, Kardec, ele é como se ele não quisesse complicar, né? Então ele não se utiliza de definições, mas de comparações, de exemplos, tá? Ele faz essa observação. Assim como inteligência e instinto. Porque durante muito tempo, a inteligência e o instinto, os pesquisadores, os cientistas, eles não queriam definir, né? Na verdade, eles queriam definir, mas tinha uma maneira de medir. Tanto é que hoje a psicologia usa uma maneira de aferir a inteligência, fazendo testes, né? Aferindo através de testes. Então,
A depender do nível, né, de sua pontuação naqueles testes, você pode ser uma pessoa inteligente ou mais, menos ou mais inteligente, né? Existe uma pontuação lá. Pontuações, no caso. Pois bem, então, princípio vital, a gente pegou aí 3 exemplozinhos bem rápidos, definições, na verdade, do Livro dos Espíritos, lá na introdução, no item 2º, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a sua origem, que é comum a todos os seres vivos, das plantas ao homem. Essa é a consideração que Kardec vai fazer sobre o princípio vital, o princípio da vida, da vitalidade, tá? Todos nós a possuímos, todos, tá? Menos o mineral, mas os animais e o homem e os vegetais possuem esse princípio vital, tá? Que na verdade, se a gente pudesse assim, só para a gente entender, seria um ingrediente que entra nesse processo quando o espírito organiza o corpo. Então seria esse elemento, né? A gente diz que existe o perispírito, mas na organização, na hora em que o espírito, esse foco de luz, esse princípio inteligente, organiza esse corpo, então, além do perispírito, outros elementos entram nesse processo. E a gente vai ver no final uma definição muito interessante de um articulista. Eu encontrei esse texto em 2015. Então, repara. Então, a Gênese também, lá na parte 10, Gênese orgânica, ele vai dizer, sem falar do princípio inteligente, que é uma questão à parte, há na matéria orgânica um princípio especial, inacessível e que não pode ainda ser definido, segundo Kardec, é o princípio vital. Lá na Gênese, continuando também essa parte orgânica, ele vai dizer, este princípio que é ativo no ser vivo está extinto no ser morto. Tá? Então seria mais uma evidência de que essa energia, que a gente pode chamar, né, ela participa da nossa constituição enquanto estamos no mundo. Ela é ativa, ela é presente, e ela pode ser, digamos assim, a depender daquilo que a gente faz, ou a gente pode agregar mais energia à nossa constituição, ou também pode perdê-la. Vai depender muito daquilo que a gente produz, mental, da forma como a gente vive. Hoje a ciência já confirma, me corrija se eu estiver errado, de que nós absorvemos a energia do universo. A ciência hoje, né, já diz que nós somos bombardeados 24 horas de energia proveniente do universo. Olha, a gente não enxerga, a gente não vê isso, mas são energias que participam da nossa constituição. Hoje, mais do que nunca, os cientistas dizem que a nossa constituição tem um monte de coisa, tanto da Terra como do universo, não é? Então, nós somos criaturas mesmo alienígenas, quem sabe, né? A gente acha que são os outros, mas nós somos também, tá? Então, o que é que a gente conclui aí? Se é que a gente pode tirar uma conclusão, que o princípio vital, ele dá vida, movimento e atividade, porém, não dá o quê? A inteligência, tá? Não dá. Então, se ele não dá inteligência, a inteligência está em outro corpo, né? Em uma outra identidade, conforme apontam os espíritos superiores na questão 63. O princípio vital dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Então, a gente vê os efeitos dessa energia, mesmo que a gente não veja, mas os efeitos na nossa saúde, na nossa disposição, na forma como a gente vive, tudo isso reflete a nossa qualidade de vida, a nossa forma de viver, de se relacionar com as pessoas, de se relacionar conosco mesmo. Tudo isso é importante para manter ativa e viva essa energia, tá? Então, nada de desânimo, nada de tristeza, apesar de que o dia a dia nos convida muitas vezes a entrar nesses climas, né? Mas a gente manda para lá, tá certo? Aí a gente vai aqui para alguns conceitos de inteligência. Alguns conceitos de inteligência.
Então, a gente encontrou lá no Google, o pai de todos nós, né? Que a inteligência é a capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações. Então, a depender da resposta que a gente dá a esses eventos, aí a pessoa diz que você ou é muito inteligente, ou é menos inteligente, ou você é devagar, é lento. Então, tudo isso reflete o nosso potencial de inteligência. A palavra, ela tem uma origem de intelectos e de inteligir, entender e compreender. A própria origem da palavra já é o significado dela mesma. Lá vamos nós no Google de novo. Ó. A inteligência tem sido definida popularmente ao longo da história de muitas formas diferentes, tais como em termos de capacidade de alguém ou algo para lógica, abstração, memorização, compreensão, autoconhecimento, comunicação, aprendizado, controle emocional, planejamento e resolução de problemas. Então, tudo isso define no arcabouço o que é inteligência. Então, todos nós que damos respostas satisfatórias no dia a dia de maneira inteligente, né, de maneira equilibrada, nós estamos utilizando os recursos da inteligência. Tá? Então, ele é um... Inclusive, a ciência até diz que, a depender da saúde mental que a gente tenha, a gente aciona muito mais, porque a ciência estuda a inteligência na mente, né? No cérebro, na verdade. Então, a depender dessas diversas conexões que a gente faz, indica o nível de inteligência que a gente tem. Tá? Então, logicamente, quando a pessoa é mais inteligente, tem um QI, né, bastante alto, então essas conexões, né, dos axiônio, né? Axiônio, né? Axiônio. Dessa célula nervosa, tá? Então, a depender desses contatos, então a gente indica aí o nosso nível de inteligência e o nível de energia que a gente leva para essas sinapses, né? Pois bem, então, na procura de um conceito, o que se percebe é a inteligência normalmente é muito mais fácil para se reconhecer do que para se definir, né? Você reconhece quando uma pessoa é inteligente, mas é difícil você definir. Por um longo período, segundo essa pesquisadora, Maria Lúcia Prado Sabatella, na verdade, não é nesse nome dela não, sobrenome. Ela é uma autoridade em estudo de crianças com super inteligências, tá? Então ela vai dizer que por um longo período houve mais preocupações em medir a inteligência do que conceituá-la, tá? Então essas são algumas noções que a gente traz sobre inteligência. E vamos ao seguinte, instinto. Sem esquecer que todos nós possuímos esses dois elementos dentro da gente. A depender do momento da situação, a gente pode muitas vezes agir com inteligência ou agir com instinto. É muito natural. Logicamente que com o passar da nossa evolução, do nosso crescimento espiritual, a gente vai dando respostas aos eventos da vida de uma maneira muito mais equilibrada. Ninguém precisa, né, usar o instinto para responder às diversas situações do dia a dia, tá? Então, com o passar do tempo, vai havendo um domínio muito maior, um predomínio muito mais grande da inteligência em relação ao instinto. Pois bem, então é um impulso interior, muitas vezes irresistível, que faz executar atos para atender necessidades de sobrevivência própria da sua espécie ou da sua prole. Independe da razão, o instinto, que faz o indivíduo agir com finalidade específica. Os instintos se manifestam nos homens. Voltou fé. A ciência somente enxerga aquilo que analisa e mensura, infelizmente, tá? Para a verificação dessas manifestações, o campo de pesquisa é a mente ou a parte intelectiva do homem. E conforme assevera Emmanuel no livro O Consolador, na questão 48, somente com a cooperação do Espiritismo poderá a ciência psicológica definir a sede da inteligência humana, não nos complexos nervosos ou glandulares do corpo perecível, mas no espírito imortal. Tá? Então a inteligência, antes da gente começar com as perguntas, a inteligência, ela reside, se é que a gente pode dizer que ela tem uma residência no espírito. Tá certo?
Pronto. E agora a gente começa as questões. É a 71 até a 73, tá certo? E quem quiser fazer alguma consideração pode fazer, fique à vontade, eu não acho ruim não. Então vamos lá. Então vamos lá. Na questão 71, Kardec, tudo isso aí é só a nível de informação e de conhecimento. Ninguém vai sair doutor aqui em inteligência, nem instinto, nem princípio vital. Não é a intenção. Mas pelo menos para a gente ter uma noção do que é que se passa a nível espiritual, tá? A nível espiritual. Para que a gente possa observar em certas situações, em certos momentos, de que maneira a gente age. Com a inteligência, com o instinto, né? E todos esses elementos, eles são muito importantes para a nossa constituição espiritual. Pois bem, então Kardec perguntou aos espíritos se a inteligência, ela é um atributo, uma qualidade, uma capacidade, tá? Do princípio vital. Sem esquecer que o princípio vital, ele entra como elemento importante na atividade que a pessoa, o espírito, irá desenvolver na Terra, tá? Então, o espírito poderia viver na Terra sem o corpo físico? Impossível, tá? Então, ele precisa de um elemento material para manter contato com o mundo físico. O espírito, por si só, né, não seria possível ele se manifestar. Ele precisa de um elemento, e esse elemento é o quê? O nosso corpo. Sem esquecer que entre o espírito e o nosso corpo, existem outros tantos corpos para que possam diminuir, tá, essa interferência que o mundo espiritual causa no espírito. Então, ele sozinho, se ele quisesse manifestar, ele não poderia. Só é possível porque existe um corpo físico. E para que essa frequência, né, ou essa aproximação dessa dimensão espiritual para a dimensão material ela possa acontecer, então precisa desses diversos elementos aí. E um deles é justamente o princípio espiritual, o princípio vital. Então Kardec vai perguntar: a inteligência, ela é um atributo, uma qualidade do princípio vital? Quer dizer, é como se ele dissesse assim: a inteligência, ela está no princípio vital? Por quê? Porque existem atos, né? Existem situações em que nos dá essa impressão. Olha, o princípio vital não é o que dá vida, dá vitalidade, dá movimento. Então, tem algumas situações em que, por exemplo, se a gente for observar o animal, a gente sabe que o animal ele é irracional. Tem um princípio ali inteligente, rudimentar? Tem, tá? Mas aí tem hora que ele se comporta como se fosse uma inteligência, né? Ele dá respostas como se fosse uma pessoa de consciência racional feita a gente. Essa semana eu assisti a um videozinho rápido de uma cuidadora se despedindo do seu cachorro. Não sei se vocês viram. Eu achei emocionante, né? Eu não tenho animal, mas quem tem esse lado aí, né, eu acho isso muito bonito. Então ela se despedindo dele. Mas foi um negócio, rapaz, de cortar o coração, viu? De cortar o coração. Ela se despedindo dele, foram 16 anos de cuidado dela para com ele. Eu acredito que alguma questão de doença, né, ele precisou partir. Parte naturalmente como qualquer pessoa. E uma coisa que eu não sabia, né, que eu tomei conhecimento essa semana, é que muitas vezes os animais têm muitas vezes doenças parecidas com as doenças, câncer, né, sente depressão, saudade, tristeza, né? Eu achei isso muito interessante. E já existem trabalhos de Ernesto Bozano, Gabriel Delano, se eu não me engano, com relação a isso, né? Pois bem, então tem comportamento do animal que parece ser tão inteligente. Aí, eu não sei se Kardec fez a pergunta pensando nisso, mas ele vai dizer, a inteligência é um atributo, é uma qualidade, é uma capacidade desse princípio que está em todos nós. A inteligência estaria ali? Responderam os espíritos, não, vírgula. Pois as plantas vivem e não pensam.
né? Mas ó, dá essa impressão. Por exemplo, quer ver uma coisa muito... Aquelas plantas carnívoras, né, que muitas vezes ficam abertas, na hora que a mosca se fecham. E só abrem depois de digerir aquele animal que caiu ali na armadilha, né? Porque aquilo é uma armadilha, tá? Então, parece que tem um comportamento inteligente, né? Como se ela ficasse vigilante, observando, aguardando o momento exato de... Né? Mas a gente sabe que existem redes ali de nervosas, né? Aguardando a presa cair. Então ele vai dizer, não, pois as plantas vivem e não pensam. Elas têm apenas o quê? A vida orgânica. Que foi aí a fala do Vitor, né? A gente sabe quais são os seres orgânicos, são aqueles que são constituídos de... Esses órgãos basicamente possuem vida. Certo. A constituição tem Carbono. Física, e eles possuem a receptividade do vital. Pronto. Nasce, cresce e reprodução. Ó, tá vendo? Quando eu crescer, eu vou querer ser igual ao Vitor aí. A inteligência e a matéria são independentes, sabe? São dois princípios independentes, ele vai dizer. Pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. E uma coisa que a gente frisou aí, deixou no amarelinho, que ele diz assim, é preciso a união com o espírito para tornar inteligente a matéria animalizada. Quer dizer, Kardec já deu pistas, os espíritos, na verdade, já deram pistas de onde é que provém, de onde vem essa inteligência que parece que vem do princípio vital. Porque o princípio vital não é o que dá vida, movimento, né? Vigor. Então, mas os espíritos aí deixam claros que não é. Apesar de dar essa impressão, mas na verdade a residência, se é que a gente pode dizer assim, né? Um local onde a gente pudesse definir, estaria no espírito. Tanto é verdade que quando a gente está à noite dormindo, o corpo continua com vida orgânica. Tá? Não tem inteligência. Apesar de que nós estamos ainda ali ligados, né? Ligados. Mas ali o corpo só volta a tomar vida, né? A se manifestar só quando o espírito volta. Tá? Então, a gente ali só tem vida orgânica. E Kardec vai citar, eu acho que a gente destacou uns exemplos que Kardec... por favor, Vitor. Então, olha, e Kardec ainda vai destacar nos comentários que ele faz após essa resposta, que a inteligência é uma faculdade, capacidade especial, ou seja, faculdade que diferencia o homem dos animais, própria de certas classes de seres orgânicos, e que com o pensamento dá a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Logicamente que cada um corre atrás das suas necessidades condizente com a sua inteligência, tá? Condizente com os seus instintos, certo? Então a gente, muitas vezes, a gente sofistica, na verdade, né? As nossas necessidades e muitas vezes abre o leque dessas necessidades que muitas vezes nem são necessárias, tá? Mas ele diz que muitas vezes auxiliando com o pensamento e a vontade, dá justamente a consciência dessa existência, da sua individualidade e estabelece justamente os meios de relação com o mundo exterior e a maneira como ele vai prover as suas necessidades. Esse destaque é feito por Kardec na questão 71. Na questão 72, Kardec faz uma pergunta que os espíritos respondem de uma maneira muito, digamos assim, direta e objetiva, mas não abrem espaço para saber de onde é a fonte que vem. Existe uma fonte, né? Tira-se de algum canto essa inteligência e Kardec vai perguntar: qual seria a fonte dessa inteligência? Ela é um produto derivado de quê? Se é que é um produto derivado de alguma coisa. De onde é que vem? Logicamente que isso é só para a gente ter uma ideia. A gente não precisa, porque
Eu estava até dizendo, não sei se eu disse para ele, que na hora que eu acessei esse assunto, essa pergunta, principalmente, me deixou assim, né? A gente fica meio atordoado. Se é que a gente pode imaginar de um lugar de onde provém a inteligência, de onde vem essa inteligência. Existe uma fonte, tem gente que ganha mais ou ganha menos, né? A depender, a gente tem que desenvolver ela. Na verdade, ninguém perde, mas a gente desenvolve, aprimora, na medida em que a gente evolui. Vai depender também das condições da nossa estatura espiritual, tá? Então, na medida que a gente evolui, passa pelos exemplos e pela vida de uma maneira positiva, logicamente que essa maneira de compreender e entender a vida ela também vai se ampliando. Tá? Ninguém volta ao mesmo lugar do mesmo tamanho. Né? Toda experiência faz a gente crescer, mesmo que a gente não perceba, por mínimo que seja, mas todo mundo cresce. Todo mundo. Todo mundo. Basta ter uma noite no meio entre um dia e o outro para que você acorde diferente. Tá? Então, Kardec vai perguntar aos espíritos qual é a fonte, por gentileza, qual é a fonte da inteligência? E os espíritos, muito enfaticamente, dizem, nós já dissemos, a inteligência universal. Tá? Por favor, Vitor. Pois bem, na questão 72, como não ficou muito claro, e a resposta dos espíritos foi muito pequena, aí Kardec pergunta novamente para eles. Pode-se dizer que cada um ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila da mesma forma que faz com o princípio da vida material? Kardec perguntou. E os espíritos disseram, isso é apenas uma comparação. É como se ele dissesse assim, é só para vocês entenderem. Mas a maneira como realmente acontece é muito alto para o nível evolutivo que vocês estão. Seria muito para a nossa cabeça, no momento. Mas um dia a gente vai dominar esses conhecimentos e essas informações. Então ele vai dizer, isso é apenas uma comparação, mas que não é exata, tá? Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. Além disso, bem sabeis, e aí ele dá o checkmate, há coisas em que o homem não pode penetrar e esta é, por enquanto, uma delas. Mas isso não quer dizer que aquele curioso, aquele que quer saber, não faça suas pesquisas. Mesmo sabendo que cada vez mais que a gente adentra nesses mistérios, mais as coisas ficam complexas. Porque é assim. Tá? Aí a gente tem que aprimorar as nossas maneiras de analisar para poder entender. Tá? Porque isso que ele diz é o que realmente acontece, se processa dessa maneira. Agora a gente é que tem que aprimorar os nossos instrumentos de percepção, de análise, de compreensão, para poder alcançar. Por favor. Então, olha, o que é que a gente deduz daí? E a gente pegou justamente esse artigo de 2015 do Cláudio Conte, do Correio Espírita, justamente ele analisando essas questões aí sobre inteligência e instinto. Aí ele traz um negócio muito interessante, que diz o seguinte, ó, o que se deduz é que a inteligência pura é Deus. Conforme responde os Espíritos na questão 1ª do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema. A inteligência é Ele, a pura. A que não se contamina, não é? E mais na frente ele diz, ó, e nós, como seres criados por ele, somos apenas a manifestação em uma estrutura, que no caso é a espiritual. É como se na hora da nossa criação,
Deus, sem se alterar na sua constituição, diz, olha, eu botei um selo em você. E esse selo é o selo da inteligência. Então, é como se ele dissesse assim, uma parte dessa inteligência você vai desenvolver, ela é sua, não é de mais ninguém. Tá? E a depender da evolução, dos processos evolutivos de cada um, essa inteligência, ela tende a se ampliar. E a tendência é se ampliar, ela não pode ficar, né? É um produto de Deus, é uma derivação de Deus, tá? Então ele vai dizer, ó, conforme assevera Cláudio Ponte, lá nesse artigo, por gentileza. E vamos dizer mais, ele diz mais, ó, que eu trouxe todo o texto, já o finalzinho do texto, eu achei muito interessante, ele diz mais, ó, a mágica da criação do Espírito está na sua própria essência. A composição espiritual pode ser entendida como um instrumento, conforme a questão 76 do Livro dos Espíritos, visando melhorar o entendimento do que se pretende dizer. Podemos comparar, isso é do próprio artigo do Cláudio Ponte, que eu achei muito interessante, ele diz o seguinte, ó, podemos comparar com o concreto utilizado nas construções. A massa do concreto é formada por cimento, água, areia, pedras, não é? É feito você vai fazer um bolo, você separa todos os elementos, mas o bolo pronto, só quando você misturar, não é? É diferente? Assim como o pão. Então ele vai comparar justamente com a massa do concreto. Com um destes componentes caso um destes componentes esteja ausente na mistura, a massa formada poderá ser qualquer coisa menos concreto. Não é? Se falta um dos elementos de um bolo, pode ser qualquer coisa, menos bolo. Por exemplo, a primeira vez que eu fiz um bolo, né, que eu tentei fazer um bolo, ele saiu um pudim. Talvez no dia que eu fizer um pudim, saia um bolo. Por quê? Porque eu acho que tem... E outra coisa, tem um fator, não são só os elementos, né? Talvez tem que ver a sua condição naquele dia para fazer aquele bolo. Tem isso também, tá? Não pode esquecer, que é um ingrediente importante. Seu pensamento, na hora que você está fazendo, está pensando em N coisa, mesmo no bolo que você está fazendo, né? Caso um destes componentes esteja ausente na mistura, a massa formada poderá ser qualquer coisa menos concreta. Será necessário que todos os ingredientes estejam presentes para que as características básicas do concreto surjam. E ele conclui, portanto, a natureza íntima do espírito propicia uma característica intrínseca, a inteligência em si, propiciando ao espírito o autodesenvolvimento, em outras palavras, uma estrutura autônoma capaz de proporcionar sua própria evolução através das suas decisões diante daquilo que aprende e vivencia. Tá? Então, é uma parcela que ninguém pode tirar. Está na minha constituição, na minha organização do meu espírito. Está lá uma parcela da inteligência. E na questão 73, aí Kardec vai dizer, o instinto, ele é independente da inteligência? São separados, coisas distintas? Aí os espíritos responderam, não exatamente, pois é uma espécie de inteligência. O instinto é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência irracional e é por meio dele que todos os seres provém as suas necessidades. Tá? Avança aí, por gentileza. E lá vai a gente com esse montoado de coisa, né? Mas é só para nosso entendimento. Lá no livro A Gênese, no capítulo sobre o bem e o mal, no item 13, Kardec faz uma análise disso aí, sobre a inteligência e o instinto, mas a gente só trouxe um trechinho, tá? Aliás, a inteligência e o instinto, com frequência, se mostram simultaneamente no mesmo ato. E ele vai explicar por quê. No andar, por exemplo, o movimento das pernas ela é instintiva. O movimento é instintivo das pernas, não é? Você pensa para caminhar? Não. Você caminha. É um movimento instintivo. Ele cita outros, mas a gente só destacou esse.
O homem coloca o pé diante do outro maquinalmente, sem isso pensar. Mas, quando quer acelerar ou moderar a sua marcha, levanta o pé ou desviar para evitar um obstáculo a cálculo. Combinação. Ele age de propósito deliberado. Aí Kardec conclui: o impulso involuntário do movimento é um ato instintivo. Quando eu ando, é um ato instintivo. Mas se alguma coisa faz com que eu acelere meu passo, por algum motivo, por alguma razão, aí é um ato de inteligência. É como se eu tivesse que usar outras redes neurais para poder pensar aquilo que eu vou fazer. Não é? Calma. Logo, essas duas forças, instinto e inteligência, trabalham dentro de todos nós. Logicamente que a gente não vai saindo daqui, não, agora eu vou ver em que momento eu sou instinto, em que momento eu sou inteligência. Não, porque isso acontece voluntariamente, todos os dias e todas as horas. Tá? Agora, logicamente, a gente vai perceber, na hora em que eu tenho que pensar na solução de alguma coisa, eu estou usando minha inteligência. Tem gente que muitas vezes dá a resposta, eu dei a resposta instintivamente, nem pensei. Tem gente que age assim. E muitas vezes vê as consequências desse ato. Tá? Então, logo essas duas forças, instinto e inteligência, elas trabalham dentro de nós, nos impulsionando para a frente e para o alto, ao encontro divino de Deus. Tem quantos ainda? Final. E no final, a gente destacou um trecho que está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7. 17? Sério? Missão do homem inteligente na Terra. E é um espírito Ferdinand, um espírito protetor, essa mensagem é de 1862. No finalzinho da mensagem, para a gente concluir o nosso trabalho, ele vai dizer que a inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que dela são dotados usassem-na visando a Deus, a tarefa dos espíritos de fazer avançar a humanidade seria muito mais fácil. Tá? Seria muito mais fácil. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode tirar-lhe o que Deus lhe deu. Tá? Muita paz e que Jesus nos proteja sempre. Obrigado. E assim, meus irmãos, agradecidos estamos, eu sei, Kleber, por esses ensinamentos da noite de hoje, né, que foi muito bom, né? Muita gratidão a você e volte sempre. E assim, é nessa sintonia de agradecimento, né, por tudo que nos foi passado nessa noite, por esse aprendizado maravilhoso, que possamos fazer nossas reflexões em casa, ler o Evangelho, ler esse capítulo aí, 17, né? Então, para aprender mais. Então, Senhor Deus, gratidão por esse momento, por tudo que nos foi oferecido nessa noite, que possamos retornar aos nossos lares na Tua santa e divina misericórdia. E que agradecidos estamos, Senhor, por mais esse momento de aprendizado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, nos retorne aos nossos lares, com a paz que aqui estamos. E assim, aguardamos todos nós, todos vocês, amanhã, na nossa festinha. Que Deus nos abençoe. Muita paz.